Olá, bando de mãozinho preguiçoso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos aqui, primeiro trimestre de 2016, o tema do trimestre é Rebelião e Redenção. Já chegamos na lição 9, o grande conflito e a igreja primitiva. Nosso calendário ambulante diz agora que... Calendário ambulante informa hoje e domingo, dia 21 de fevereiro. E também o nosso verso para memorizar... Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Atos 4:13. Após sua ressurreição, Jesus passou 40 dias encontrando-se com os discípulos para confirmar a ressurreição e ajudá-los a compreender melhor o reino de Deus. Isso está em Atos 1, versículo 3, 1 Coríntios 15, de 4 a 7. Contudo, até o momento em que estavam reunidos, pouco antes que ele partisse para o céu, o tema que ainda predominava na mente deles era se aquela era ou não a época de Jesus finalmente vencer os romanos, como está em Atos 1, versículo 6. Suas próprias ideias de o que deveria acontecer eram tão fortes que eles simplesmente não ouviram as palavras de Jesus. Mesmo depois de 3 anos e meio de instruções detalhadas, o que é quase um curso de faculdade, dependendo do curso que você fazia, ministradas pelo melhor professor que o mundo já conheceu, os discípulos ainda tinham muitas noções erradas que eles precisavam desaprender. Então vamos ler agora Atos 1, versículos 6 a 8, e vamos ver, diante da cegueira espiritual que nós conseguimos ver nestes versículos, como é que Jesus respondeu. Atos capítulo 1, versículo de 6 a 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, nesse tempo, o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bem, a resposta de Jesus foi muito clara quanto a não competir a eles ficar se preocupando com os dias, com os prazos, quando as coisas aconteceriam, mas que esperassem que o Consolador, no caso, o Espírito Santo, viesse também estar com eles e indicasse qual seria o trabalho. E já dizia que eles seriam testemunhas do trabalho de Jesus. Ou seja, já estava indicando ali que eles trabalhariam representando aquilo que Jesus fez e não que ele realmente faria, a restauração do reino como eles estavam esperando. Jesus se concentrou na verdadeira questão, em vez de perder tempo tentando corrigir cada ponto que eles não compreendiam. O poder que o Espírito Santo traria era muito mais importante do que as discussões políticas. Depois de verem Jesus subir até as nuvens e desaparecer, os discípulos notaram 2 homens vestidos de branco em pé junto a eles. Estes 2 anjos, na forma humana, lhes disseram que Jesus voltaria. Assim como ele havia sido recebido no céu como o rei vencedor, viria novamente como rei e conquistador que eles sonhavam quando lhe perguntaram sobre a restauração do reino de Israel. Mas esse dia superará até os maiores sonhos deles, pois ele virá como rei de toda a criação, e não apenas como rei de uma faixa de terra próxima ao Oriente Médio. Os 11 discípulos saíram do Monte das Oliveiras e voltaram a Jerusalém com a mente fervilhando de recordações e o coração ardendo com as verdades reveladas por Jesus, pelo menos aqueles que compreendiam. Eles precisavam de algo mais. Ele lhes disse que esperassem alguns dias até que o Espírito Santo os batizasse, em Atos 1, 4 e 5. Pois, embora o inimigo tivesse sido derrotado, não havia sido eliminado, e eles precisariam do poder do alto para fazer o que Jesus havia chamado a fazer. Pessoal, esse foi um importante recado sobre a cegueira espiritual que pode ocorrer com todos nós e ficamos nos preocupando com algumas coisas que não sejam o realmente interesse do Espírito Santo. Não se esqueça, ano bíblico, números 28 a 30. Não terminamos com o livro de números ainda, então tá 28 a 30 capítulos. E agora eu lhes desejo um bom domingo e até amanhã. Este LESA foi gravado com narração Karine Silva, Rafael Lino, vozinha do Google e Ronaldo Salles. Distribuição, você mesmo ouvinte. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.